Bem-vindos à casa. Boa noite aos que nos acompanham pela internet também. A gente sempre passa alguns avisos antes de começar os trabalhos. Os horários de atendimento da casa, toda a atividade que a casa exerce em termos de palestra e socorro está fixado nos nossos murais e também está disponível na internet. A casa pede e agradece, né, as doações que chegam em alimentos para as nossas famílias, que são aproximadamente 80. Os alimentos são extremamente necessários, não importa a quantidade que venham. A gente precisa bastante para montar, porque todo mês é um aperto, um sufoco. São 640 quilos, aproximadamente, de alimentos que a gente fornece. Todo alimento não perecível é muito bem-vindo, mas em alguns meses existem aqueles que estão faltando para terminar a composição de algumas cestas. Então, a gente passa, mas todo o alimento que vocês puderem trazer, na quantidade que puderem, a gente agradece. Então, em ordem de prioridade para esse mês, nós temos leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Então, gente, por favor, se puderem ajudar, a gente agradece e muito. Passei todos os avisos. Dona Sandra? Tá. Então, tá bom. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecendo ao Pai de infinita bondade que nos oferece a oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo aos nossos anjos de guarda, que com tanto carinho e às vezes com muita dificuldade fazem o possível e o impossível para que exista uma ponte de luz durante o dia, a gente encontre serenidade e tranquilidade para estar no centro. Agradecendo a nós mesmos, que nos empenhamos todos os dias para sermos melhores, pedindo a Nossa Senhora que acalme o nosso coração, que com o seu manto de luz nos torne criaturas mais bondosas, mais generosas e mais amorosas com o próximo. Que os nossos olhos se abram em auxílio a tantos que precisam. Que o nosso coração cresça na esperança e no trabalho. E que as nossas mãos nunca fiquem ociosas. E que o nosso pensamento, Senhor, caminhe na velocidade do bem. E assim, agradecidos, vamos dizendo em silêncio: Pai, Pai nosso que estais no céu, e estais em todos os cantos da criação. Santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de luz. Seja feita, Senhor, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, o pão do Espírito e o pão da matéria, Pai. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito em que oferecemos o nosso melhor todos os dias para perdoarmos aqueles que nos são devedores. Não nos deixe, Senhor, entregues às tentações que trazemos no peito, e livra-nos de todo e qualquer mal, principalmente daquele mal que por invigilância, orgulho e egoísmo deixamos habitar o nosso coração. Só vós é toda a luz que brilha no reino, todo o poder e toda a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa palestra de hoje tem o título de Síndromes do Mal e vai ser dada pelo Amir. Boa noite. Todos bem? Maravilhoso estar aqui de novo com vocês. Para todos... Tá boa essa distância aqui, Sandra? Para todos recebermos assistência, né? Quem está falando, quem está ouvindo, quem está só pensando, quem está trabalhando no passe. Todos nós viemos mais para receber, né? Todos nós sem distinção. O nosso texto de hoje é... Deixa aqui. Obrigado, viu? Maravilhoso ela abrir com o Pai Nosso. Porque nem isso a gente não entendeu ainda, né? A hora que a gente entender finalmente que o Pai é nosso e não meu, acho que metade dos nossos problemas vão estar resolvidos. Né? Que o Pai é nosso, o pão é nosso, as nossas dívidas, os nossos devedores, né? A hora que a gente compreender isso, já é uma mudança de caminho. A gente até compreende com a cabeça, mas difícil compreender com o coração, né? Difícil aceitar que Deus
não ama a gente mais do que os outros. Né? Mas isso é um pensamento do ego. Né? Eu sempre falo sobre isso aqui. Querer ser mais amado por Deus do que os outros não é um desejo, não é um anseio da tua alma, quando você se vê como espírito. Porque a alma não quer prestígio, ela quer paz. Né? E ser mais amado do que o outro, né? Ter os privilégios que muitas vezes nós vimos buscar em todas as religiões há muitos milênios, atrás de degraus, né? Procurando nas coisas do alto, às vezes um degrau para as coisas do mundo, materiais ou não, tudo bem, não tinha te visto. Materiais ou não, seja prestígio, seja tudo que massageia a gente como personalidade transitória, como ego, aí a gente vê esse desejo de querer ser mais amado do que o outro, né? De querer que Deus nos ame mais do que o outro. A gente se incomoda, eu sempre cito essa brincadeira aqui. Deus ama a gente, ama o maior criminoso que está na cadeia, condenado a 500 anos de prisão, exatamente do mesmo jeito que nós. Exatamente, né? Aliás, esses são os que exigem do Pai a mais alta dose de amor. Porque situações extremas requerem sentimentos e atitudes e mudanças extremas. E as pessoas que estão nessa situação, que infelizmente erraram a esse ponto, cujo grupo esperamos não pertencer, são os que precisam da mais alta dose de amor, seja do pai, seja do anjo da guarda, seja da família, seja de quem for. Né? E a gente precisa ficar bem com isso, sabendo que Deus nos ama, que a gente é especial, a gente é louco para ser especial para Deus, mas a gente precisa aprender bem, conviver bem com o fato de que a gente não é mais especial do que qualquer outro. Seja o morador de rua, seja o rico, seja o pobre, seja o branco, seja o preto, seja o magro, seja o gordo, não interessa, para Deus todos somos iguais. O Chico sempre falava isso, né? Quando a gente vai entender que todos somos iguais? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nem entrei no texto ainda. Daqui a pouco acaba o tempo, eu não entrei no texto. Lá no Evangelho segundo... Mas tudo bem, porque se a Sandra misturou dois textos, também posso dar uma misturada. Né? Ela não precisa contar, vocês não precisam contar também. Quase ninguém está vendo, né? Está passando na internet. O Chico sempre falava que a gente precisa entender que todos somos iguais, né? Ih, Sandra, agora pegou, né? Agora vamos tocando. Precisa entender que todos somos iguais. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das lições mais lindas fala assim, que muita gente sai daqui nobre, né? Aquela nobreza do sangue, né? Entre aspas, tal. Porque eu tenho sangue azul, porque o meu sobrenome, porque a nobreza da minha família, porque o brasão da nossa família. Às vezes sobre o mesmo brasão estão... Pode ser antigos amigos, mas antigos comparsas, antigos inimigos, sob os mesmos brasões, né? E ele fala lá de uma maneira muito bonita, uma mensagem que eu não lembro de qual espírito, que a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do escravo, do rico e do pobre. A química não encontrou qualquer diferença, seja de cor, seja de nada. Né? Mas a gente quer isso há muitos séculos, a gente quer ser especial para Deus há muitos séculos. Só que nós somos. O que não somos é mais especiais do que os outros. Né? Então, quando nós fazemos preces para que Deus nos ajude a fazer alguma coisa que vai prejudicar o outro, alguma coisa está errada. Né? Eu citei outro dia, acho que foi aqui, o exemplo da luta lá. Do lutador que faz a prece e tudo, para Deus ajudar ele a bater no outro. E o outro também está fazendo a prece, aí Deus precisa decidir qual dos dois que ele vai ajudar a bater no outro. Então a gente precisa entender o que a gente pede, né? Não estou criticando, né? É melhor ter a fé e fazer a prece do que não ter. Mas tem gente, por exemplo, que pede, antes de praticar um assalto, por exemplo, pede para que Deus proteja, para que a polícia não pegue no seu sagrado ofício de roubar o semelhante. Sonegadores, né? Pessoas que estelionatários e... Né? Mas não vamos mais falar de Lava Jato, vamos falar do tema. Basicamente, ele fala aqui de ofensa e perdão. E ofensa, como a gente começou a palestra, é uma coisa do ego. Porque como eu costumo terminar dizendo que a gente sempre tem escolha, a escolha sempre está na nossa mão.
A maior ofensa te dá a oportunidade de se ofender ou não. Porque o outro só te dá o estímulo. Ele não tem o poder de mudar o teu sentimento. A ninguém foi dado o poder de mudar o teu sentimento, exceto a você. Porque nem o teu mentor faz isso. Nem o teu mentor muda o teu sentimento à força. Nem o Cristo exigiu que você mudasse à força. Ele não fala, olha, sai de lado aí que eu vou arrombar a porta do teu coração e vou entrar. Ele não fala isso. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir eu batendo, me deixar entrar, eu entrarei e cearei contigo. Cear contigo quer dizer compartilhar o alimento. Não o alimento físico necessariamente, embora ele tenha feito isso aqui quando encarnado no planeta. O alimento espiritual. Porque ele também fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede do Pai. Ou seja, quando nós nos colocamos a tentar aprender uns com os outros, indistintamente as coisas do alto, é Jesus que está ceando conosco. É isso que acontece no teu evangelho no lar e é isso que está acontecendo aqui nesse instante, nesse ambiente preparado desde a madrugada para receber todos nós. Não é isso, Sandra? Nós sabemos, não temos a menor dúvida que esse ambiente foi preparado por muitas horas. Né? Muitas e muitas horas. E aí a gente fica pensando, nossa, mas Deus fez, realmente Jesus falou muito de perdão. Né? Várias vezes, ele falou, perdoa 70 vezes 7, ora pelo teu inimigo, né? Não guarde rancor do teu inimigo, não deixa que ele fala, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele fala isso de muitas maneiras diferentes. E aí alguém pode pensar, quem começou a ter contato com o evangelho agora, eu passei por isso, todos devem ter passado. Quando a gente começa a ter contato inicial com o evangelho, a gente fala assim, ele quer que eu seja bonzinho. Então eu vou ser bonzinho. Eu vou falar bom dia, falar boa tarde e tal, eu vou ajudar todo mundo, né? Ser educadinho e tudo, e tudo, e tudo. Mas não é só isso. Você vai ajudar o outro, é com o coração. Você vai dar um bom dia no elevador, é um bom dia querendo que o outro tenha realmente um bom dia. E não é para ser bonzinho, é para ser inteligente. É para que você seja feliz. Porque no fundo ele fala assim, a gente não ganha nada com a evolução lá, né? A gente não ganha nada, a gente tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca. Você pode até não esperar nada em troca, mas Deus te paga com uma moeda chamada felicidade. E é isso agora eu vou dizer uma interpretação minha, tá? Não é doutrina espírita. Eu vejo um pouco isso na parábola dos trabalhadores da última hora. Mas, poxa, mas aqueles que trabalharam mais têm o mesmo salário espiritual daquele que trabalhou menos, né? Porque eles chegaram ao mesmo grau de evolução, então eles têm direito ao mesmo quinhão de felicidade. Porque o que nos torna infelizes são as imperfeições. Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, ou no Céu e Inferno. Não há uma só imperfeição moral que não contribua para a infelicidade de nós próprios. Mas de nós próprios, não do outro. Porque o outro tem escolha em se ofender com o que nós falamos ou não. Aí a gente pensa, já que ele tem escolha, eu vou ofender mesmo, né? O problema dele. Não é assim, gente. A gente é responsável pelos nossos atos. Mas é para ser inteligente, porque no fundo você sendo inteligente de desenvolver o teu sentimento no Evangelho, você vai ser feliz. Você vai ser pago pelo Pai, pelo universo, com uma moeda chamada felicidade. Porque pensa o seguinte, olha como é para ser inteligente, dá para entender o perdão também racionalmente. E a doutrina espírita se propõe realmente a isso, né? A gente raciocinar em cima da nossa fé, não aceitar dogmas e coisas cegas sem questionar, né? Lá agora eu acabei de ver a Raquel subindo para dar aula, eu falei, nossa, que felicidade, né? Ter aula com a Raquel, eu já tive a oportunidade de dar aula junto com ela. Você, né? Foi uma das nossas queridas que a gente tinha contato aí toda semana. Foi muito bom dar aula para você, viu? E eu já tive essa honra de dar aula com a Raquel, de ser também expositor com elas, e fico pensando, nossa, feliz da turma que está tendo aula com ela. Porque ela vai raciocinando em cima dessas coisas. Ela não vai chegar para uma hora, é assim, assim, assim. Por quê? Porque está no Evangelho. Não, calma. Pensa. Perdoar. Você só tem que perdoar se o outro fez alguma coisa em desacordo com a lei. Certo? Com a lei de Deus.
Onde está escrita a lei de Deus? Fala no livro dos Espíritos, na consciência. Se a lei é na tua ou na dele? Para ele fazer ofensa é na dele. Para você se ofender é na tua. Percebe que só por aí já não dá para comparar as coisas exatamente da mesma maneira? Porque se a lei que está escrito na consciência de cada um tem vamos dizer, o volume, tem a rigidez, tem a responsabilização proporcional ao conhecimento, quem sabe mais é mais responsável do que quem sabe menos. Então, se nós sabemos, por exemplo, já temos contato com o Evangelho, já temos contato com o Espiritismo, já temos contato com a primeira, segunda, terceira revelação, uma enxurrada de coisas que no fundo conduzem a um único objetivo. E aí aquele que te fez a ofensa, talvez não tenha tido esse contato todo, talvez não tenha tido as mesmas oportunidades e, portanto, esteja do nosso lado para aprender também. E nós também com ele, mas ele também para aprender. E aí você acha que de quem que Deus está esperando um pouquinho mais de bom senso? Das duas partes envolvidas. Porque aquele que nos agride já mostrou o estágio que está. Já mostrou o estágio que está. Seja um desequilíbrio momentâneo, seja uma questão de estágio evolutivo. Aquilo é o máximo que ele consegue fazer naquele grau de evolução. Se a gente fica esperando do outro uma coisa que ele ainda não está capaz de fazer, nós estamos fazendo o que o Cristo disse quando ele falou assim, olha, não se colhem uvas dos espinheiros. Mas ele não falou que era para você ver o espinheiro e chutar. O espinheiro também vai mudar. Porque essa é a lei da natureza. De tudo ir progredindo. A lei não é de regresso, né? A lei é sempre de progresso. É uma das leis que está lá no livro dos Espíritos, é a lei de progresso. E ela vale para todos os seres, para todos os mundos. Todos os seres e todos os mundos. Então quando a gente vê o espinheiro, tem que ver nele também o que ele vai ser amanhã. Esse irmão, né, que hoje é um espinheiro, um dia ele vai ser uma árvore frutífera, frondosa. No sentido figurado, né? Eu estou dizendo que um dia ele vai ser um arcanjo. Porque do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, né? E o arcanjo também começou pelo átomo. Isso também Kardec obteve essa resposta lá no livro dos Espíritos. E aí a gente tem que pensar o seguinte, mas ele fez uma coisa em desacordo com a lei, eu me ofendi. Tá bom. Ele fazer é uma coisa, nós nos ofendermos é outra, é uma questão de escolha. Só que se a justiça divina, que é perfeita, que não comete erros, né? A gente precisa entender isso de Deus. Da mesma maneira que ele não comete a injustiça de amar um filho mais do que o outro, né? Ele também não privilegia aquele filho que erra mais, porque aquele é responsável pelos atos dele. E ele vai ter o que se chama de expiação. Ele vai ter que expiar os erros dele, independente de a gente perdoá-lo ou não. Porque o que salva ele da expiação é o perdão de Deus, através da disposição dele de querer melhorar, de se arrepender, de querer reparar e de querer reverter a conduta dele. Aí Deus lhe concede o perdão, entendido isso como a capacidade de reparar pelo amor e não pelo retorno do mal. Então, se ele fez uma ofensa para nós e a justiça divina permitiu isso, é porque estava 1-0 contra nós. Vocês entendem isso? Se a justiça de Deus é perfeita, supondo que isso estejamos expiando uma falta, tá? Alguém vem e atropela a gente lá, tá bêbado, atropela a gente cai e se arrebenta todo de moto, como já aconteceu comigo. Se for uma expiação, é porque eu estava devendo. Estava com o nome sujo lá no Serasa. Lá. E aí, as coisas estão ficando 0-0 se eu estiver expiando uma falta. Se eu ficar quieto. Mas aí eu me saro, espero os ossos colarem todos, pego um tanque de guerra e passo em cima do cara. O que estava 1-0 para mim tinha zerado, agora está 4-0 para mim. Porque eu fiz isso depois de ter tempo para pensar no assunto. Ele pode ter feito isso porque bebeu demais, porque foi imprevidente. E eu fiz de uma maneira premeditada, previdente. Decidi, tive a escolha consciente de fazer mal para o outro. E só a escolha consciente é realmente objeto da expiação se nós nos colocamos a serviço para reparar. O mal que ainda é inconsciente dentro de nós não é
nós não somos tão responsáveis ainda por ele. Podemos obter o perdão de Deus, assim entendido a faculdade de reparar numa boa, sem sofrimento. De reparar trabalhando pelo outro, de reparar fazendo bem. Oferecendo a outra face, né? Não oferecendo a outra face do rosto, mas você recebe uma agressão e oferece a não agressão. Quando você faz isso, você está oferecendo o outro lado da face. Não está dizendo para você, bate mais, bate mais. Isso é sadomasoquismo, não tem muito a ver com oferecer outra face. Se a gente oferece a face da não agressão a quem nos agrediu, nós estamos oferecendo outra face. Então, se isso foi uma expiação, estava 1-0. Nós temos a chance de deixar zerado, perdoando. Assim, eu não quero o mal dele, eu não vou me vingar, eu vou fazer o bem para ele. Eu desejo e faço o bem para ele, apesar de não compreender como é que isso foi chegar em mim. Zerou, está zerado. Estamos livres. Livres da culpa e livres do ódio. Mas pode ser também uma prova. Ou seja, pode ser que o outro me atropele sem que isso esteja na minha conta do passivo, lá nos meus débitos. E ele me atropela, mas me atropela por nada, é porque você pediu. Como pedir? Pediu. Porque eu tinha dificuldade em perdoar, só conseguia perdoar coisas pequenas. Antes de reencarnar, eu pedi uma grande. Para ver se eu aprendo a perdoar. Aí, em vez de querer perdoar, eu quero matar o cara. Aí, sabe o que a gente está se candidatando? Além de não passar na prova, a ficar com uma expiação na conta do passivo. Vocês perceberam que não estamos falando de sentimento há pelo menos uns 5 minutos? Estamos falando de coisas racionais, estamos falando de matemática e contabilidade. Perceberam isso? Ou seja, evangelho não é para ser bonzinho, porque bonzinho e bom também são coisas diferentes. Evangelho é também para ser inteligente. Porque se não fizesse sentido, se não fosse uma fé raciocinada, não teria vindo da maneira que veio. Para colocar de volta o cristianismo puro, o cristianismo em espírito e verdade, no seu devido lugar, não é pretensão dizer isso, mas no coração das pessoas que até então não olhavam para ele. Porque o viam de uma maneira deturpada por muitas doutrinas e por muitas pessoas que provavelmente nós esposamos por muitas vezes. E pelas nossas interpretações erradas, e ainda podemos não estar livres delas, mas já algumas luzes já se acenderam para nós. Nós falamos que a lei de Deus está na consciência. Se a lei de Deus está na consciência, a sede da culpa é também a nossa consciência. Só que a culpa não é uma coisa boa. Porque a culpa pode te bloquear no erro. A culpa não é uma coisa boa se ela vier sozinha. Porque se você cometer um erro, e este erro você cometeu com, 15 anos de idade. Você tem 95. Então 70, 80 anos, né, se passaram. A gente com aquela culpa. Adiantou a expiação? Não adiantou, a gente sofreu para burro. A gente se infligiu um sofrimento. Mas adiantou alguma coisa para reparar? A culpa sozinha não repara nada. E pior, a culpa sozinha pode nos deixar tão embotados no sentimento, aquele sentimento do eu não consigo, eu não posso, eu sou um coitadinho porque a culpa me paralisou. Isso pode ser um vício, tá? Tem gente que se vicia na síndrome do coitadinho por muitos séculos. Cada um de nós precisa identificar o quanto disso existe na consciência ou não. E a gente fica cultivando essa culpa e ela nos paralisa muitas vezes. Substituamos a culpa pelo arrependimento eficaz. Se tiver algum advogado aqui, sabe do que eu estou falando. E tem, né? Arrependimento eficaz é quando viram lá que tinham filmado tudo, aqueles furtos e roubos lá no Espírito Santo. Um monte de gente foi para devolver, né? Pode ser porque se arrependeu realmente, pode ser porque existe uma coisa na lei chamada arrependimento eficaz. Você se arrepende e aquilo dá uma limpada na tua barra. A justiça divina também funciona assim, desde que nós sejamos sinceros. Porque diferente do juiz, Deus sabe exatamente o que você está pensando e o que você está sentindo.
O homem da capa preta lá não sabe, mas Deus sabe. E qualquer espírito ao nosso redor sabe, porque isso fica estampado. É o que Kardec chamou de fotografia do pensamento. Então, no plano espiritual não dá para disfarçar muito o que a gente é. É fácil ver o que nós somos. Né? E aí ajuda também a gente ver, porque às vezes a gente, cegos pelo óculos escuro do ego, pelo óculos embaçado do ego, a gente consegue enxergar todo o mal dos outros e o nosso bem, e não consegue enxergar o bem dos outros e o nosso mal. É um óculos que é escuro para um lado e claro para o outro. Bacana essa nossa invenção do ego, né? Para um lado ele filtra, para o outro não. É muito fácil lembrar do bem que a gente fez para o outro. E às vezes a gente nem percebe como a gente lembra toda hora do bem que a gente fez para o outro. Fala, tá vendo aquele morador de rua ali? Vai cutuca o amigo. Aquela camiseta lá, eu que dei para ele. É da marca tal, não pode citar marca, porque tá na internet. É da marca tal, cara pra burro, mas eu já estava enjoado, dei para ele. Aí veio o cara passar, ó, essa camiseta aí tá legal. Em outras palavras, está dizendo, ela ainda é minha, hein? E a gente vai lembrar o resto da vida aquela camiseta furada que deu pro outro. Agora, o mal que nós fizemos pro outro, por exemplo, nessa atitude, de pegar alguém que já está humilhado e jogar mais no chão ainda, a gente esquece em 5 minutos. É a consciência elástica. É o filtro unilateral, né? Ele só filtra para um lado, para o outro não. Quando nós falamos de consciência, precisamos pensar o seguinte. Quem tem a dificuldade de perdoar, não é porque é austero, é rígido, é um homem, uma mulher de princípios, e não, é orgulhoso. É só orgulho. Kardec disse que as maiores chagas da humanidade, ele disse depois de estudar tudo que ele estudou da espiritualidade, né? Tinha 2 coisas, egoísmo e orgulho, um é filho do outro. Então, basicamente, é quase uma coisa só. O que nos impede de perdoar não é a austeridade, essa coisa, eu sou uma pessoa séria, uma pessoa... Não, é orgulho. Porque o orgulho dentro da nossa consciência, que é onde está a sede da culpa, no fundo ele pensa assim, como que eu pude fazer isso para Simone? Aí à primeira vista parece, nossa, como ele é legal, né? Ele está com pena da Simone, ele passou em cima da Simone, o cara está com pena. Não. Ele está pensando assim, nossa, mas eu sou tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso. Como é que eu pude cair num erro desse? Não que ela, de repente, ela até merece mesmo, né? Porque a gente pensa, né? Eu falei que estava 1-0 e tal. E aí é o egão, é o orgulho que não deixa a gente perdoar o outro. Porque atrás do orgulho vem esse sentimento. O não perdoar o mal que o outro faz para nós, só terminando o raciocínio, então isso nos impede de nos perdoarmos. Esse orgulho de pensar como eu pude fazer esse erro para ela, me impede de chegar no que muitos chamam, outros não gostam, mas vamos entender isso como se livrar da culpa, tá? Com o auto-perdão. Porque se eu não me perdoar por ter feito isso por ela, eu não vou conseguir fazer o bem para ela. Ah, minha irmã, você não vai mais conseguir fazer o bem para ela porque ela não precisa mais, ela já virou arcanjo enquanto você ficou embotado aí na culpa aí 550 anos. Ela virou arcanjo já, ela não precisa de nada de você, você que precisa dela. Tá bom, eu vou fazer para outro. Repara do mesmo jeito. Na impossibilidade de reconciliação com aquele, de fazer a reparação, o bem para ele, a reparação com os outros faz o mesmo efeito. Porque todos são iguais aos olhos de Deus. E quem aqui tem mais de um filho sabe como o bem que você fez para um faz você ver com melhores olhos o mal que a mesma pessoa fez para o outro. Né? As coisas são meio que... Porque, na verdade, aquele que cometeu o erro contra nós, ele não deve para nós, porque estava 1-0. Ou estava 1-0, se era expiação, ou eu pedi, se foi prova. Então, o que ele está me devendo? Ele fez alguma coisa que estava, provavelmente, na justiça divina ou na minha programação. Mas ele precisava fazer aquilo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque ele não é o oficial de justiça da justiça divina. Ele não é o oficial da justiça divina. Ele se colocou na infeliz posição de ser um instrumento da justiça. Lembra alguma coisa que está no Evangelho? Isso. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, Deus tem a piedade desse que cometeu o escândalo contra nós. Mas ele não deve para a gente, ele deve para Deus, para a consciência dele e para o universo.
Ele não precisa acertar essa conta comigo, porque eu não sou o credor. Eu só estava zerando a minha dívida, se era uma expiação. Ou pedi aquilo para ver se conseguia passar na prova. Ele foi só um infeliz instrumento daquilo. Seria muito bom para ele se ele não tivesse sido esse instrumento. E a justiça tivesse vindo para cima de mim por outras maneiras. Porque a justiça divina não precisa do nosso mal para se fazer. Se a gente achasse que a justiça divina necessitasse da nossa disposição em levar a justiça para cima da espada no pescoço do outro, a gente estaria pensando que para cada assassinato que aconteceu, precisaria vir um outro assassinato para zerar. E o mal não terminaria. E o mal nada mais é do que uma ignorância temporária do bem. Se ele é temporário, como é que ele não pode terminar? Ah, não, assassinou, tem que assassinar de novo. Agora é vez desse, é esse aqui. Não. A justiça de Deus é muito mais inteligente do que isso, é perfeita. Nós já conseguimos perceber que isso não daria certo. Deus, muito mais. Muito, muito mais. Né? Então, entendam. Se nós não somos, entendamos, se nós não somos os credores legítimos daquele que cometeu o erro contra nós, ele não precisa necessariamente do nosso perdão. Talvez ele precise para ficar mais em paz, para se livrar da culpa, se ele já tiver um pouquinho de consciência. Mas as contas dele com a justiça não é muito afetada pelo fato da gente perdoar ou não. É afetada pela conduta futura dele. Porque senão o destino dele estaria nas nossas mãos. Tem cara de justiça divina isso? Alguém comete um erro contra mim e eu me torno senhor da justiça contra ele. Da justiça podemos entender a vingança, a espada, a lança, cruz e tudo. Tá muito mistura? Não. Então, se nós não somos esse credor, ele não precisa do nosso perdão. Ele precisa do perdão da consciência dele, primeiramente. E depois ele precisa do perdão de Deus para que ele não tenha que expiar. Ele precisa chegar para Deus e falar: Deus, pelo amor de Deus, troca essa expiação por trabalho. Troca essa expiação por ajuda ao próximo. Troca essa expiação por eu poder fazer diferente, para eu poder caminhar para o outro lado. E, se possível, levar muitas pessoas comigo. Quantos eu puder. Porque isso está me fazendo bem e eu quero que esse bem vá até os outros. O problema é que quando o outro comete um erro contra nós e nós não perdoamos, isso dá uma certa sensação de poder, não dá? O outro faz lá uma besteira contra a gente, aí no fundo a gente pode até não ter consciência disso, pode até ser uma coisa inconsciente, mas dentro do inconsciente da gente fala assim: agora eu sou o senhor dos destinos dele. Ele vai ajoelhar aqui aos meus pés e vai me pedir perdão. Enquanto isso não acontecer, eu não perdoo. Quem é mais necessitado? Aquele que cometeu muitas vezes um erro por uma invigilância momentânea. Ou esse que, apesar de conhecer tudo que conhece de evangelho, é prisioneiro do orgulho. De querer conservar esse poder em relação àquele que errou contra nós. Porque a hora que a gente perdoa, no teu inconsciente, nós estamos fazendo o seguinte: olha, eu abro mão desse poder fictício que eu tenho contra você. Eu abro mão do direito de exercer a vingança contra você, porque eu também não quero depois que fique 1-0 para ele. Né? Eu abro mão desse direito, eu abro mão desse poder. Normalmente a gente vê abrir mão do poder como uma coisa ruim. Quando a gente pensa com o egão, né? Quando a gente pensa com o pensamento da personalidade. Mas se você pensar com o pensamento de espírito eterno, de espírito imortal, e falar assim: nesse instante eu abro mão de exercer a minha vingança, porque essa justiça que a gente fala, na verdade, é uma vingança, né, de querer que o outro sofra. Eu, nesse instante, abro mão de exercer a vingança contra aquele que errou contra mim. Isso vai dar uma sensação de leveza, como se a gente estivesse carregando, sem perceber, durante muito tempo, 1000 quilos nas costas, e a gente jogasse toda essa carga no chão. E da mesma maneira que a gente não tem que exercer contra o outro essa vingança, a gente não pode exercer contra nós. Porque muitas vezes a gente desenvolve ao longo das encarnações, das idas e vindas dessas experiências, uma espécie de vício de expiação, vício de sofrimento. E a gente passa a exercer contra nós mesmos uma coisa chamada justiça própria.
Fala, olha, tem uma expiação, tal, você passou em cima do outro, tal, mas como você já fez bastante bem aqui, tal, isso aqui tirou um pouco, tal, sobrou 20% aí para você pagar. Então, em vez de alguém, não é ele, passar com um caminhão de 16 eixos para cima de você, vai passar uma bicicleta. Só que aquela culpa do que a gente fez, que muitas vezes a gente nem se lembra do fato, está gravada ainda no perispírito, porque a gente não se resolveu nisso. Não resolveu o psicológico ainda. Às vezes nem no plano espiritual, nem aqui. Aí alguma coisa dá uma sensação na gente, fala assim, nossa, mas essa bicicletinha nem me machucou. No fundo a gente fala assim, não, tinha que ter passado um caminhão em cima de mim. Para quê? Achando que isso vai nos livrar daquela culpa que está escondida em algum lugar nos escaninhos ali do nosso perispírito, do nosso ser. Mas não vai resolver, sabe por quê? Porque aquilo é sofrimento, é o mal sofrer. Deus determinou que você só está devendo a bicicleta passando em cima, lá uma raladinha no joelho, acabou. Porque o bem que você já fez zerou muita coisa disso. E você já aprendeu, não precisa disso como prova, é uma expiaçãozinha de nada, um raladinho no joelho é suficiente. Mas a gente, no fundo, às vezes, não estou falando que todos os casos são assim, mas existem casos disso. A pessoa acha que alguém teria que passar com um caminhão em cima dela para que ela ficasse quite com a lei e com a consciência dela. Mas isso é a justiça própria dela, porque a justiça de Deus estaria satisfeita muito antes daquilo acontecer. Então, se algum problema nos atinge, estejamos satisfeitos em não aumentá-lo. Se puder, fazer o que puder para diminuir. Mas, pelo amor de Deus, não vamos aumentar os nossos problemas, não vamos criar problemas imaginários. A gente cria muitos problemas imaginários. Vê o pior em tudo, tem medo de tudo. A raiz de tudo pode estar em alguma culpa mal resolvida. Né? Quando a gente pensar em perdão, vamos pensar. Cristo falou o seguinte, já passei do horário. Amai-vos uns aos outros, mas não é tão fácil. É como eu vos amei. Ai, meu Deus do céu, amar já é difícil. Amar como ele? O que quer dizer como ele? Ele não quer nada em troca. Porque ele já tem tudo. Ele já está no topo da escala dos espíritos puros, um Cristo. O que ele precisa da gente? A gente fala, Jesus ficou triste comigo. Talvez ele fique triste com o nosso sofrimento, mas não que ele se ofendeu com o nosso ato. Deus muito menos. Imutável, né? Como é que ele pode se ofender? Ele é amor. Deus não tem o egão para se ofender. É o egão que se ofende, não é o espírito. E às vezes a gente fica preso no egão mesmo depois de desencarnado. Só para a gente finalizar, vamos lembrar de perdão como o perdão verdadeiro, o perdão extremo, que é, enquanto Jesus estava sendo assassinado por um julgamento injusto na cruz, né? Uma coisa que já estava predita há milênios, ele não teve palavras para praguejar, para ficar com raiva, para nada, né? E as mulheres choravam. Fala das mulheres, não sei se os homens também tinham, se a gente já tinha esse sentimento. E ele fala, mulheres, choreis por vós e por vossos filhos. O que ele quer dizer com isso? Aquele que comete o ato, ele é o responsável, ele é o verdadeiro coitado, e não o ofendido. O ofendido tem a escolha de não se ofender. E ele escolheu, do alto dos píncaros da evolução dele, escolheu, mais uma vez, entre muitas, perdoar a gente mais que 70 vezes 7 vezes. E disse para Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que ele te acompanhe, que ele inspire o teu autoconhecimento e oriente cada uma das suas escolhas, principalmente a de não se ofender. Obrigado. Ui, alguém se atreve a fazer uma pergunta? O texto é meio dolorido, eu também senti, né? Mas o que a gente vai fazer? Eu sinto a mesma dor que vocês. Alguém que não esteja desnorteado, por favor? Lourenço foi chorar no travesseiro. Eu, quando sair daqui, vou chorar no travesseiro também. Eu falei um monte de coisa que eu não consigo fazer. Então, enquanto todo mundo pensa, eu vou fazer uma pergunta. Desculpa o horário, viu, gente? Breve. Você falou muito na questão da inteligência, na questão do perdão como sendo
a prática, o exercer da inteligência. Em termos de virtude, vale para tudo. Tudo que a gente faz de bem, inteligentemente feito, a gente sabe que retorna. Falta o quê para que a gente possa fazer isso? Pensando assim, a definição de Deus parte da inteligência. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, inteligência suprema. Se ele é a inteligência suprema, se a justiça dele contempla todos de maneira igual, dentro das desigualdades de evolução de cada um, né, todos iguais, respeitando o nível evolutivo. O que é que nos falta? Ou que ferramentas a gente pode ter? Que instrumentos a gente tem já e não dá atenção para poder não escolher tanto o sofrimento? Que parece que a gente gosta, né? Uma vez eu ouvi uma palestra do genialíssimo Haroldo Dutra. A gente que gosta de escritura sempre gosta do Haroldo, né? E ele disse o seguinte: a gente teima em não aceitar a consultoria. Desde a primeira revelação lá, que começa no Gênesis, naquele mito mosaico ali da Gênesis, e a Bíblia inteira lá, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Espiritismo, tudo. A gente sempre escolhas, né? Nós falamos várias vezes de escolhas. A gente escolhe não aceitar a consultoria de quem sabe mais do que nós, pelo egão. Porque naquela... o pessoal fala assim, mas que fábula besta aquele negócio. Eu já ouvi muita gente falar isso. Deixa esse negócio de Adão e Eva, de Gênesis e mosaica para lá. Não podemos desprezar milênios de cultura religiosa, de pensamento religioso. Isso tem muito para nos ensinar. Ali foi a primeira notícia do ego. Quando Deus fala, olha, não mexe na árvore que está no meio do jardim. Aí criou-se esse mito da maçã, não tem nada a ver com maçã. Na tradução mais fiel do hebraico, é a árvore da experienciação do bem e do mal. Porque você precisa experienciar o bem, mas Deus não exige que você experiencie o mal. Sabia disso? O pessoal fala, o sofrimento é necessário. Não, ele só é necessário como antídoto. Mas não é necessário. Você pode ser arcanjo e não necessitar experienciar o mal. Você sempre tem escolha. E aí ele fala, não mexa naquela árvore, ou seja, não experiencie o mal. Eu estou te falando, eu sou eterno, você nasceu agora, me escuta. Né? Mais ou menos como a gente fala para a criança, como falaram para nós, a gente não escutava também. Principalmente quando a gente está na adolescência. Aí fala assim, não, imagina, eu não vou ter nem aí com o que Deus está falando, eu quero fazer do meu jeito. E aí chegou aquela lá e falou assim, você vai ser igual a Deus, você vai ter a ciência, você vai saber todas as coisas, come desse fruto. Só não aparece no mito porque que ela rasteja, né? Se ela sabe tanta coisa. Aí, a gente escolhe fazer do nosso jeito. Como Adão, como o filho pródigo, que escolheu pegar parte da herança e experienciar o mal, para depois fazer o caminho de volta, e como a gente muitas vezes faz hoje. A gente teve a consultoria do Antigo Testamento, de todos os luminares das outras religiões também, do Novo Testamento, do Evangelho do Cristo, que brilha no centro das outras revelações, das outras duas, e depois do Espiritismo, com essa enxurrada de ensinamentos, de explicações, de raciocínios. E a gente ainda escolhe não aceitar a consultoria. O Espiritismo está mandando fazer assim, mas eu quero fazer do meu jeito. É isso. Assim, na minha visão, é um pouco isso. A gente quer fazer do nosso jeito, ou seja, queremos seguir o nosso desejo do egão, em vez de desenvolver a vontade que já está mastigadinha para nós no Espiritismo. Mais mastigada do que as revelações anteriores. Ela não veio revogar as anteriores, ela só veio complementar e esclarecer e consolar. E a gente escolhe não seguir essa consultoria. A gente acaba deixando Deus para lá, deixa o Cristo para lá, deixa o anjo da guarda para lá, eu vou fazer do meu jeito. E aí dá no que dá. Dá no que dá. E a gente vai chegar no mesmo resultado, mas vai demorar bem mais. Mas Deus não desiste de nós. Como foi com o filho pródigo, que o filho volta e ele acolhe prontamente o filho que queria servir. É necessário que tenhamos o desejo de servir, a vontade de servir, para que sejamos verdadeiramente acolhidos, e não a vontade de ser servidos. Ele põe uma aliança na mão do filho e faz uma festa para o filho. Deus está pronto para fazer isso com a gente. É só a gente dar um sinal de arrependimento e de vontade, não de desejo, de mudar de direção. Era mais ou menos isso? Sim, a resposta? Na verdade, para cada um falta uma coisa, né? Porque esse não seguir a consultoria
não tem duas pessoas aqui que vai ter isso igual. Para mim é uma coisa, para ela é outra, para ela é outra. Para cada um vai ter que interrogar a própria consciência para saber onde eu não estou seguindo a consultoria de Deus e de Jesus, né, que tem bilhões e bilhões de anos já como espírito puro. Tá. Obrigado vocês. Obrigado pela paciência. Se o amigo senhor fala, hein? Fala uma hora sem parar. Então, depois que a gente ouviu essa palestra, meus queridos, a aula de amanhã vai ser a aula do Amir. Todos que têm aula comigo amanhã, não adianta rir, nem chorar, nem abaixar a cara. Teremos um vídeo do Amir na aula amanhã. Para ouvir em estéreo. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa vibração, que é um momento muito anti-egóico, né? A gente nesse instante pensa, deseja, cristaliza coisas positivas em relação ao próximo. Nesse instante a espiritualidade recolhe dos nossos corações aquilo que a gente pode oferecer de melhor. Então vamos mentalizando todo o planeta Terra, imaginando sentimentos e sensações e desejos e coisas positivas que o nosso espírito gostaria de doar. O planeta anda muito carente. Então vocês podem escolher amor, esperança, caridade, coragem. E sintam como se a gente estivesse abraçando o planeta. Todas as criaturas, encarnadas ou não, aquelas que têm consciência do percurso, aquelas que ainda não têm. Que todos recebam esse sentimento e esse sentimento torne, nem que seja por instantes, o coração mais leve. Estejam essas criaturas onde estiverem, no plano espiritual, aqui, em qualquer país, em qualquer nação. Aqueles que padecem de dores que não conseguem nem verbalizar, de tão intensas. Que a bondade do Pai abrace cada um. E que nesse abraço seja depositado todo o carinho, toda a confiança e toda a certeza de que a centelha divina que a gente traz no coração vai brilhar. Que esses mesmos fluidos alcancem os nossos lares, nossos queridos, e que alcance a nós mesmos, na nossa trajetória de escolhas que sejam cada vez melhores, em benefício nosso e em benefício do planeta. Deixamos as vibrações mais generosas para ofertarmos àqueles que nos acompanham na condição ainda de obsessores. Que eles também recebam muita alegria, muita esperança, muita coragem, um pouco de lenitivo para essa dor que eles carregam há tanto tempo, da qual nós temos uma parceria bastante intensa. Que Deus abençoe cada um, cada coração, e que possamos sair daqui mais renovados do que entramos, mais dispostos. Bom atendimento e bom passe para todos. Graças a Deus.